Jornal Nova Brasil Brasília. Finanças pessoais. 7h48, a gente recebe agora o nosso Alexandre Arce, colunista de Finanças Pessoais, que está aniversariando nesta terça-feira. 2 anos de coluna, hein, Arce? Parece que foi ontem que começou. Quando você chegou aqui, tudo isso aqui era mato, né, Alexandre? Mas olha que interessante, Diego e Ariane. A festa é para nossos ouvintes. A festa é para Nova Brasil, que abre um espaço de tanta importância na vida de cada um de nós, aonde tem a possibilidade de falar um pouco mais de maneira transparente, de maneira direta, como é importante cuidar bem do dinheiro. O noticiário, normalmente, a gente vê notícias das quais não nos agrada, né? A gente está vendo agora nessa última semana, nesses últimos dias, mudança tributária sobre investimentos, se vai ficar mais caro, inflação. Então, quando a gente tem a possibilidade de trazer informação, de educar, em qualquer sentido que for, e principalmente educação financeira, eu acho que a gente tem que comemorar e muito esse espaço e permanecer para sempre, né? Que outras pessoas possam vir aí falando e abordando esse tema. Ouvinte, se você não captou, tem 2 anos que toda terça-feira a gente fala de finanças pessoais aqui para você, no horário nobre do rádio, trazendo muita prestação de serviço, explicando os assuntos da nossa economia nacional, mundial, local, trazendo dicas para você cuidar bem do seu dinheiro, para você quitar as suas dívidas, organizar a vida financeira da sua família, tudo isso como prestação de serviço com quem entende do assunto, e quem entende do assunto é o Alexandre Arce, que está sempre com a gente aqui às terças-feiras. E se você ainda não conhece o Alexandre, está chegando agora aqui a nossa programação, vou pedir para que ele se apresente neste momento e se reapresente para os nossos ouvintes novos e para os antigos também. Ariane, eu sou um curioso que a vida inteira tive o objetivo de entender um pouquinho mais esse mecanismo do dinheiro, entender muitas vezes que a pessoa fala, mas entra dinheiro, meu dinheiro já sumiu tão rapidamente. E eu acho que, de uma maneira geral, essa curiosidade me trouxe um resultado, que é quanto mais entendemos, quanto mais conhecemos, protegemos, o dinheiro vai cuidar da gente. E o contrário também acontece. O que a gente percebe no dia a dia é que as pessoas deixam de olhar uma parte tão importante da vida e deixam ao acaso. E, infelizmente, o resultado são o que as estatísticas mostram hoje, né? Grande parte da população brasileira chega na terceira idade dependendo de alguém para ter ainda uma qualidade de vida. Grande parte da população brasileira ainda com muito endividamento. Então, acho que eu coloquei em minha vida uma grande missão: falar do dinheiro, mostrar como é importante cuidar dele e lembrar sempre, não é a parte mais importante da vida, mas ela é uma grande ponte para nos levar às melhores conquistas e realizações de vida. Alexandre Arce, que é empresário, fundador da Capital Investimentos, professor, nosso colunista aqui há 2 anos, palestrante também, e que sempre traz esse seu bordão aqui que já pegou, que é dar cor ao seu dinheiro. O que significa, Arce, dar cor ao dinheiro? As pessoas pensam, vou comprar canetinha, lápis de cor e vamos pintar. pintar. Nem nota existe mais. Cada vez mais difícil achar uma nota né, de dinheiro. Mas é mostrar, Diego, colocar o dinheiro no seu papel principal dentro do nosso ecossistema de vida. O que seria dar cor? É mostrar a importância de trazer definições, objetivos práticos, cuidar bem dele. Muitas vezes as pessoas entendem ou falam, não gosto de falar sobre esse assunto, não gosto muitas vezes, nem queria que nem existisse esse mecanismo. Mas a gente tem que entender, para qualquer movimentação de vida, que seja favorável ou desfavorável, o dinheiro está presente. Então, se eu entendo que isso é super importante, se eu começo a perceber o que faz sentido dentro da minha vida, eu vou estar colorindo a nossa vida. Toda vida colorida, toda imagem colorida é muito mais bonita, muito mais alegre e muito mais leve. A mesma coisa tem que ser do dinheiro. Todas as vezes que falarmos sobre esse assunto, a gente tem que mostrar as opções de realização e não mais um lamento que normalmente as pessoas, quando vão abordar esse tema, é porque quer falar, poxa, eu não tenho, está faltando, eu não consigo. Mas é algo que é possível
para todo mundo. Quando a gente fala de educação financeira, Diego e Ariane, não é para falar sobre riqueza, ser milionário, bilionário. É falar que dentro do meu orçamento, dentro da minha capacidade de vida financeira, eu possa ter uma vida muito tranquila, realizando o que eu acredito que está dentro das minhas possibilidades. Vamos lá, se chegou o momento, então, depois de 2 anos, da gente Vamos contar contar o para o nosso... segredo? Vamos falar, acho que já deu. A gente pode entregar isso para a audiência. Hoje vai ter um segredo. Qual que a gente que vai é o revelar. segredo para investir bem o dinheiro? Existe um grande segredo. Eu acho que está guardado ali num cofre, mas vou trazer, vou Revela pra divulgar. gente. Vamos lá. Mas, na verdade, a gente tem divulgado isso durante esses 2 últimos anos. Peraí, viu, deixa eu chamar um intervalo, então. Pode ir. Mas a gente vem falando disso em quase todas as colunas. Não existe um grande segredo, uma única questão para resolver todos esses problemas. Mas a disciplina, o longo prazo, o olhar de dedicação nesse assunto vai trazer um resultado que, durante esses meus 25 anos atuando nessa área, olhando, falando sobre isso, Ariane, nunca vi alguém que fez todo esse processo ter algo ruim, uma relação ruim ou momentos ruins com o dinheiro. Então, quanto mais a gente entende que o tempo é algo que é incomparável, mas extremamente importante dentro de toda essa composição, e se você tem a disciplina associada ao tempo, o resultado é ter uma vida financeira muito tranquila, como nós temos aqui os nossos colunistas, o Diego, a Ariane, ele cada dia mais nos mostrando como é importante e na prática que funciona mesmo. Yes, a gente sabe que muita gente, de fato, ainda não gosta de falar de dinheiro em casa, não aborda muito o assunto com os filhos. Às vezes tem casais também, não é? Que tem algum tipo de ressalva quando o assunto é finanças. Muitos casais se separam por conta de dinheiro, inclusive. Como que a gente aborda esse tema de forma mais leve e sem brigas? E já junto em outra pergunta, que você sempre fala aqui. Economizar é algo que não necessariamente funciona, né? Agressivo, né? É uma palavra da qual as pessoas muitas vezes têm uma certa rejeição. Você falou bem, grande parte dos conflitos acontece lá no fundo, ou originalmente acontece por falta do dinheiro, tá, Ariane? Então a gente percebe ali, muitas vezes a gente tem alguns projetos de tentar mostrar tudo isso, que cuidar bem facilita bastante. E por que economizar não funciona? É agressivo, é direto, pontual e você não é de maneira continuada. Então, casais, pessoas que têm relação, né, com os filhos, sobrinhos, enfim, qualquer pessoa, nosso ouvinte, tem que entender o seguinte: abordar esse tema todos os dias, mostrando as dificuldades e principalmente mostrando as principais realizações de vida. Então, quando a gente fala isso, a gente transforma o tal economizar, a briga, a agressividade, para mostrar que o que é importante de nós realizarmos e priorizar tudo isso. Quando isso é feito, essa palavra agressiva deixa de existir, a movimentação ou o nosso dia a dia passa a priorizar. E com isso, você consegue deixar o desperdício de lado e fazer com que o dinheiro faça o seu papel, realizar nossas principais vontades na vida. Muito bem. Alexandre Arce, para a gente caminhar para o fim aqui da nossa conversa de hoje, queria que você reforçasse uma metodologia que você volta e meia traz aqui para nós, que é a metodologia ARO, que se a gente conseguir seguir de alguma maneira, certamente veremos os resultados. Muita gente ainda quer dar o primeiro passo, Ariane. Então é super simples, né? E as pessoas que também já têm esse acompanhamento. Conhecer bem o dinheiro, do autoconhecimento. Sabe quanto tem gastado? Para onde tem ido seu dinheiro? Aquela tão famosa, anotar para onde tem ido as minhas despesas. Realização, o mais difícil. O ser humano, ele é conduzido ou estimulado o tempo inteiro a comprar o que não precisa. E quando você define essas realizações de vida, te espanta ou te protege muitas vezes de gastar o dinheiro de maneira desnecessária. Então, sentar com a família, sentar você individualmente e falar o que efetivamente eu quero para a minha vida. E depois de tudo isso, você colocar dentro do orçamento, que é o nosso mapa financeiro. Então, se você sabe para onde está indo seu dinheiro, você sabe aonde você quer que ele efetivamente vá, e você coloca isso tudo dentro do mapa, o resultado é chegar lá e poder aproveitar de maneira super tranquila, confortável, e aí sim, vai ter muita cor nesse dinheiro, por isso a gente tenta trazer esse bordão ali toda terça-feira.
Alexandre Assi, muito obrigado mais uma vez pela parceria e que a gente vai continuar, né? Assim, tá celebrando os 2 anos, não tá acabando não, viu, ouvinte? Ao contrário, a gente tá aqui olhando para frente, são 2 anos, semanalmente o Alexandre Assi nos ajuda, nos auxilia, nos estende a mão para entender um pouquinho desse mundo das finanças, sempre com muita clareza, com muito didatismo e com sobriedade. Muito, muito obrigado pela parceria, Assi. Essa é uma missão que vou levar para sempre, né, esse espaço dentro da Nova Brasil. Mais uma vez, é uma forma de agradecer, de levar essa informação para toda a rede. Mas mais do que isso, Diego, é ficar super aberto a você, ouvinte. Caso tenha alguma sugestão, alguma pauta que a gente possa trazer também, estamos sempre super abertos. Meu Instagram é Alexandre Arce. Alexandre Assi, Assi, A-R-C-I. A-R-C-I. E, mais uma vez, né, eu acho que é o agradecimento e falar a todos, cuidar bem do dinheiro vai trazer um futuro para toda a nossa geração. Não adianta somente ter movimentações individuais. Quando a comunidade entender e perceber que esse é o verdadeiro caminho, eu acho que a gente vai ter essa slogan, né, essa forma de falar cor no dinheiro para todos nós. Parabéns, Arce. Obrigada.